Bom dia, irmãos. Estamos aqui para iniciar a escola dominical do dia 29 de março de 2020. Nossa aula de hoje fala sobre Enos e as palavras de Mórmon. Enos mostra um grande exemplo para nós a respeito da fé e da oração. Nós vamos ouvir agora Enos de 1 a 17. Livro de Enos. Enos ora fervorosamente e obtém a remissão de seus pecados. A voz do Senhor vem-lhe à mente, prometendo salvação para os lamanitas num dia futuro. Os nefitas procuram regenerar os lamanitas. Enos regozija-se em seu Redentor. Aproximadamente 420 a.C. Eis que aconteceu que eu, Enos, sabia que meu pai era um varão justo, pois instruiu-me em seu idioma e também nos preceitos e na admoestação do Senhor. E bendito seja o nome de meu Deus por isso. E relatar-vos-ei a luta que travei perante Deus antes de receber a remissão de meus pecados. Eis que saí para caçar animais nas florestas, e as palavras que frequentemente ouvira de meu pai sobre a vida eterna e a alegria dos santos penetraram-me profundamente o coração. E minha alma ficou faminta, e ajoelhei-me ante o meu Criador, e clamei-lhe em fervorosa oração e súplica por minha própria alma. E clamei o dia inteiro, sim, e depois de ter anoitecido, continuei a elevar minha voz até que ela chegou aos céus. E ouvi uma voz dizendo: Enos, perdoados são os teus pecados, e tu serás abençoado. E eu, Enos, sabia que Deus não podia mentir, portanto minha culpa foi apagada. E eu disse: Senhor, como isso aconteceu? E ele respondeu-me: por causa da tua fé em Cristo, a quem nunca ouviste nem viste antes. E muitos anos hão de passar antes que ele se manifeste na carne. Portanto vai, tua fé te salvou. Ora, aconteceu que após ter ouvido estas palavras, comecei a desejar o bem-estar de meus irmãos, os nefitas. Portanto implorei a Deus por eles com toda a minha alma. E enquanto estava assim lutando no espírito, eis que a voz do Senhor me veio outra vez à mente, dizendo: visitarei teus irmãos segundo a sua diligência em guardar meus mandamentos. Dei-lhes esta terra, e é uma terra santa, e não a amaldiçoarei senão por causa de iniquidade. Portanto visitarei teus irmãos conforme disse, e suas transgressões, com pesar, farei recair sobre suas cabeças. E depois que eu, Enos, ouvi estas palavras, minha fé no Senhor começou a tornar-se inabalável, e roguei-lhe com muito empenho por meus irmãos os lamanitas. E aconteceu que após ter orado e me empenhado com toda a diligência, o Senhor disse-me: por causa de tua fé, conceder-te-ei de acordo com teus desejos. E então, eis que isto era o que eu desejava dele, que se acaso o meu povo, o povo nefita, caísse em transgressão e de algum modo fosse destruído, e os lamanitas não fossem destruídos, que o Senhor Deus preservasse um registro de meu povo, os nefitas, mesmo que fosse pelo poder de seu santo braço, que ele pudesse ser revelado aos lamanitas em alguma época futura, para que talvez fossem conduzidos à salvação. Pois até agora nossos esforços para levá-los de volta à verdadeira fé têm sido vãos. E juraram em sua ira que, se fosse possível, destruiriam nossos registros juntamente conosco, e também todas as tradições de nossos pais. Portanto, sabendo eu que o Senhor Deus podia conservar nossos registros, a ele clamei continuamente, porque me dissera: tudo quanto pedires com fé, acreditando que receberás em nome de Cristo, tu receberás. E eu tinha fé, e roguei ao Senhor que preservasse os registros, e ele fez convênio comigo de que os revelaria aos lamanitas em seu próprio e devido tempo. E eu, Enos, estava certo de que aconteceria de acordo com o convênio que ele fizera. Minha alma, portanto, ficou tranquila. Então nós podemos acompanhar aqui a questão da fé em relação à oração. O que aprendemos com a experiência de Enos sobre receber a remissão dos pecados? Ele tinha certeza, então ele orou muito tempo para isso. Como Enos demonstrou sua fé em Jesus Cristo,
ele demonstrou realmente se esforçando ao máximo, orando o máximo que ele podia fazer, tá? E quando ele recebe realmente o perdão dos seus pecados, ele pensa nas outras pessoas. Como essa experiência afetou Enos e como ele viu a si mesmo e aos outros, isso trouxe uma grande modificação para Enos, logicamente, né? E como que ele via isso em relação às outras pessoas. Então ele não queria apenas a salvação para ele, não queria o perdão dos pecados para ele. Ele queria que todos pudessem desfrutar das mesmas bênçãos. E ele pediu e orou ao Senhor para isso também. Então o que nós podemos colocar na nossa vida é que nós não devemos ser egoístas quando nós conseguimos algumas coisas. Nós devemos procurar dividir aquelas coisas que nós temos, né? Mesmo a nossa fé, mesmo até o nosso perdão. Então cada um de nós pode realmente se esforçar na questão, no item, né? Fraternidade e amor ao próximo. E a fé, a oração é algo que todos nós podemos fazer, aprender a desenvolver melhor a nossa fé e aprendermos a orar, né? E orarmos da maneira correta. Então, para complementar essa explicação, esse texto que foi lido agora, nós vamos ver um vídeo. Aproximadamente 544-421 a.C. na terra de Nefe, Enos ora a Deus por perdão. Ele então ora pelo bem-estar de seu povo. Inspirado em eventos reais, conforme registrado em o Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Teu pai precisa ver-te. Eu, Enos, sabia que meu pai era um homem justo, pois instruiu-me em seu idioma e também nos preceitos e na admoestação do Senhor. Toma estas placas. Eu as recebi de meu irmão Nefe, que me ordenou escrever sobre elas. Peço agora que faças o mesmo. E bendito seja o nome de meu Deus por isso. E relatar-vos-ei a luta que travei perante Deus antes de receber a remissão de meus pecados. Aonde vais? Caçar. Eis que saí para caçar animais nas florestas, e as palavras que frequentemente ouvira de meu pai sobre a vida eterna e a alegria dos santos penetraram-me profundamente o coração. E a minha alma ficou faminta, e ajoelhei-me ante o meu Criador, e clamei-lhe em fervorosa oração e súplica por minha própria alma. Ó Senhor, Pai, eu não sou digno. Enos, perdoados são os teus pecados, e tu serás abençoado. Senhor, como isso aconteceu? Por causa da tua fé em Cristo, a quem nunca o viste nem viste antes,
E muitos anos hão de passar antes que ele se manifeste na carne. Portanto, vai. Tua fé te salvou. Senhor. E quanto aos meus irmãos? Meu povo, os nefitas. Senhor, eu desejo o bem-estar deles. Por favor, Senhor. Visitarei teus irmãos segundo a sua diligência em guardar meus mandamentos. Dei-lhes esta terra, e é uma terra santa. E não a amaldiçoarei senão por causa de iniquidade. Senhor, temo por meus irmãos, os lamanitas. Se acaso meu povo, os nefitas, cair em transgressão e for destruído, poderias, Senhor Deus, preservar um registro do meu povo que pudesse ser revelado aos lamanitas em alguma época futura, para que talvez fossem conduzidos à salvação. Eu revelarei esses registros aos lamanitas em meu próprio e devido tempo. E fui inspirado pelo poder de Deus a pregar e profetizar a este povo e declarar a palavra segundo a verdade que está em Cristo. E declarei-a durante todos os meus dias. E nisso me tenho regozijado mais do que nas coisas do mundo. Agora vamos ver a respeito de Jarom e Omni. Se guardarmos os mandamentos, prosperaremos. Jarom e os escritores de Omni escreveram sobre a nação nefita, mas as mensagens se aplicam também às pessoas individualmente. O que aprendemos nos livros de Jarom e Omni sobre como a retidão leva à prosperidade? Então vamos ver aqui a respeito do livro de Jarom. Livro de Jarom. Os nefitas cumprem a lei de Moisés, aguardam a vinda de Cristo e prosperam na terra. Muitos profetas esforçam-se por manter o povo no caminho da verdade. Aproximadamente 399 a 361 a.C. Agora eis que eu, Jarom, escrevo algumas palavras segundo o mandamento de meu pai, Enos, para que nossa genealogia seja conservada. E como estas placas são pequenas, e estas coisas são escritas com o fim de beneficiar nossos irmãos, os lamanitas, necessário é, portanto, que eu escreva um pouco. Não escreverei, porém, a respeito de minhas profecias, nem de minhas revelações. Pois o que mais poderia eu escrever, além do que meus pais escreveram? Não revelaram eles o plano de salvação? Eu digo-vos que sim, e isto me basta. Eis que é necessário que muito se faça entre os deste povo por causa da dureza de seu coração e da surdez de seus ouvidos e da cegueira de sua mente e de sua obstinação. Não obstante, Deus é sumamente misericordioso para com eles e ainda não os varreu da face da terra. E há muitos de nós que recebem muitas revelações, porque nem todos são obstinados. E todos os que não são obstinados e têm fé, comungam com o Santo Espírito, que se manifesta aos filhos dos homens de acordo com sua fé. E então,
eis que 200 anos se haviam passado, e o povo de Nefe tornara-se forte na terra. Esforçavam-se por guardar a lei de Moisés e santificar o sábado do Senhor. E não eram profanos, nem blasfemavam. E as leis da terra eram extremamente severas. E estavam espalhados sobre grande parte da face da terra, assim como os lamanitas. Estes eram muito mais numerosos que os nefitas, e deleitavam-se em homicídios e bebiam o sangue de animais. E aconteceu que eles vieram muitas vezes contra nós, os nefitas, para combater-nos. Nossos reis e nossos chefes, porém, eram homens poderosos na fé do Senhor, e ensinavam ao povo os caminhos do Senhor. Portanto, resistimos aos lamanitas e varremo-los de nossas terras. E começamos a fortificar nossas cidades, ou quaisquer que fossem os lugares de nossa herança. E multiplicamo-nos consideravelmente, e espalhamo-nos sobre a face da terra, e tornamo-nos imensamente ricos em ouro e em prata, e em coisas preciosas, e em excelentes trabalhos de madeira, em edifícios e em maquinaria, e também em ferro e cobre e bronze e aço, fazendo todo tipo de ferramentas de toda espécie para cultivar o solo, e armas de guerra, sim, a flecha pontiaguda, e a aljava, e o dardo, e a lança, e todos os preparativos para a guerra. E estando assim preparados para enfrentar os lamanitas, eles não prevaleceram contra nós. Confirmou-se, porém, a palavra do Senhor dita aos nossos pais: se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra. E aconteceu que os profetas do Senhor advertiram o povo de Nefe, conforme a palavra de Deus, de que, se não guardassem os mandamentos, mas caíssem em transgressão, seriam eliminados da face da terra. Portanto, os profetas e os sacerdotes e os mestres trabalharam com afã, exortando pacientemente o povo à diligência, ensinando a lei de Moisés e o motivo pelo qual foi dada, persuadindo o povo a esperar pelo Messias e a crer na sua vinda, como se ele já tivesse vindo. E desta maneira ensinaram o povo. E aconteceu que, procedendo assim, evitaram que fossem eliminados da face da terra, porque eles tocaram o coração com a palavra, exortando-os continuamente ao arrependimento. Então aqui nós podemos ver a respeito da obediência aos mandamentos e do progresso que os povos e as pessoas podem ter. A partir do momento que se deixa de guardar os mandamentos, o risco é realmente nós sermos prejudicados e nós não progredirmos mais. No dicionário, nós temos uma definição de prosperidade. Então aqui, significado de prosperidade no dicionário Aurélio Online. Substantivo feminino, característica de próspero, desenvolvido, abundante, bem-sucedido, rico, propício. Então, essas são as definições que nós vemos no dicionário. Nós vamos ver agora em Alma 48:15. E tinham fé que Deus lhes permitiria prosperar na terra, ou, em outras palavras, que, se fossem fiéis na observância dos mandamentos de Deus, Ele lhes permitiria prosperar na terra. Sim, Ele avisaria quando precisassem fugir ou preparar-se para a guerra, de acordo com o perigo. Então, nessa explicação, nós podemos ver que a prosperidade está ligada à orientação e ajuda de Deus. Então, esse é o nosso propósito. Nós temos fé, nós fazemos oração, convivemos hinos, praticarmos as coisas corretas para podermos ser abençoados e para podermos progredir. Assim, como os profetas nefitas procuraram diligentemente ensinar os mandamentos ao povo, nossos profetas atuais também nos ensinam sobre os mandamentos. Nós vamos ver agora uma parte de Jarom 1:9-12. E estando assim preparados para enfrentar os lamanitas, eles não prevaleceram contra nós. Confirmou-se, porém, a palavra do Senhor dita aos nossos pais: se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra. E aconteceu que os profetas do Senhor advertiram o povo de Nefe, conforme a palavra de Deus, de que,
se não guardassem os mandamentos, mas caíssem em transgressão, seriam eliminados da face da terra. Portanto, os profetas e os sacerdotes e os mestres trabalharam com afã, exortando pacientemente o povo à diligência, ensinando a lei de Moisés e o motivo pelo qual foi dada, persuadindo o povo a esperar pelo Messias e a crer na sua vinda, como se ele já tivesse vindo. E desta maneira ensinaram o povo. E aconteceu que, procedendo assim, evitaram que fossem eliminados da face da terra, porque eles tocaram o coração com a palavra, exortando-os continuamente ao arrependimento. Vamos analisar agora Palavras de Mórmon 1, de 1 a 8. Deus vai agir por meio de nós se seguirmos sua orientação. Então nós vemos aqui que o Pai Celestial prepara o caminho para que as coisas possam acontecer de uma forma correta, mesmo que alguns problemas surjam pelo caminho. Porque Mórmon foi inspirado a incluir as placas menores no livro de Mórmon? Então nós vamos ver em Mórmon de 1 a 8 que ele escreveu e incluiu resumos para que tivesse uma outra forma de se encontrar os mesmos textos, as mesmas coisas escritas. Palavras de Mórmon. Mórmon resume as placas maiores de Nefe. Ele põe as placas menores com as outras placas. O rei Benjamim estabelece paz na terra. Aproximadamente 385 depois de Cristo. E agora eu, Mórmon, estando para entregar nas mãos de meu filho Moroni o registro que estive fazendo, eis que testemunhei quase toda a destruição de meu povo, os nefitas. E entrego estes registros nas mãos de meu filho, muitos séculos depois da vinda de Cristo. E suponho que ele testemunhará a destruição total de meu povo. Queira Deus, porém, que ele sobreviva, para que possa escrever algo concernente a eles e algo concernente a Cristo, para que algum dia talvez lhes seja de proveito. E agora digo alguma coisa acerca do que escrevi. Porque depois de haver feito um resumo das placas de Nefe, até o governo deste rei Benjamim, de quem Amaleque falou, examinei os registros que haviam sido entregues em minhas mãos e encontrei estas placas, que continham este pequeno relato dos profetas, de Jacó até o governo deste rei Benjamim, e também muitas das palavras de Nefe. E as coisas que estão nestas placas me são agradáveis, por causa das profecias sobre a vinda de Cristo, e meus pais sabem que muitas delas se cumpriram. Sim, e eu também sei que todas as coisas que foram profetizadas sobre nós, até este dia, se cumpriram, e que todas as que vão além deste dia, certamente se cumprirão. Escolhi, portanto, estas coisas para terminar meu registro sobre elas, e este restante de meu registro tirarei das placas de Nefe, e não posso escrever nem a 100ª parte das coisas de meu povo. Mas eis que tomarei estas placas que contêm estas profecias e revelações, e pô-las-ei com o restante de meu registro, porque me são preciosas, e sei que serão preciosas para meus irmãos. E faço isto com um sábio propósito, pois assim me é sussurrado, segundo o Espírito do Senhor que está em mim. E agora, eu não sei todas as coisas, mas o Senhor sabe todas as coisas que hão de acontecer. Portanto, ele atua em mim, para que eu faça segundo a sua vontade. E minha oração a Deus é referente a meus irmãos, para que voltem a ter conhecimento de Deus, sim, da redenção de Cristo, para que tornem a ser um povo agradável. Então, nós podemos perceber aqui que o Senhor preparou uma forma de que, se algo fosse perdido, ainda existisse uma cópia, uma outra forma de se lembrar e se ensinar as coisas que aconteceram. Vamos ver agora então em Doutrina e Convênios 10, de 8 a 9, o que acontece no tempo de Joseph Smith com as transcrições dessas placas que foram escritas no livro de Mórmon. E porque entregaste os escritos em suas mãos, eis que homens iníquos os tiraram de ti. Portanto, os entregaste, sim, aquilo que era sagrado, à iniquidade.
E eis que Satanás os incitou em seus corações a alterarem as palavras que fizeste escrever, ou seja, que tu traduziste e que saíram de tuas mãos. E eis que te digo que, porque alteraram as palavras, leem diferentemente do que traduziste e fizeste escrever. E dessa forma, o diabo procurou armar um plano astuto a fim de destruir esta obra. Pois ele incitou-os em seus corações a fazerem isso para que, mentindo, possam dizer que te apanharam nas palavras que fingiste traduzir. Em verdade, eu te digo que não permitirei que Satanás realize seus desígnios iníquos com relação a isto. Então nós vemos que Joseph Smith perde parte das páginas traduzidas, e a ideia seria então que ele não traduzisse novamente aquelas páginas, mas que tivesse uma outra fonte da mesma informação. E agora, em verdade eu te digo que um relato daquelas coisas que escreveste e que saíram de tuas mãos está gravado nas placas de Nefe. Sim, e lembra-te de que naqueles escritos se mencionava que um relato mais minucioso destas coisas fora feito nas placas de Nefe. E agora, porque o relato que está gravado nas placas de Nefe é mais minucioso quanto às coisas que, segundo minha sabedoria, eu levaria ao conhecimento do povo neste relato, traduzirás, portanto, o que está gravado nas placas de Nefe, até chegares ao reinado do rei Benjamim, ou até a parte que traduziste que está contigo. E eis que o publicarás como registro de Nefe, e assim confundirei os que alteraram minhas palavras. Não permitirei que eles destruam minha obra. Sim, mostrar-lhes-ei que minha sabedoria é maior do que a astúcia do diabo. Eis que eles têm somente uma parte, ou seja, um resumo do relato de Nefe. Eis que há muitas coisas gravadas nas placas de Nefe que lançam maior luz sobre meu evangelho. Portanto, segundo minha sabedoria, deves traduzir essa primeira parte das gravações de Nefe e incluí-la nesta obra. A última parte da nossa aula é orientar vocês a pesquisarem em recursos adicionais. Vídeos do livro de Mórmon sobre Enos. Encontre vídeos que mostrem relatos do livro de Enos na coleção de vídeos do livro de Mórmon no site churchjesuschrist.org ou no aplicativo Biblioteca do Evangelho. Abaixo, os vídeos encontrados na internet sobre Enos. Caso você encontre outros, pode nos enviar os links. Também é nos orientado a lermos alguns discursos da Liahona. Thomas S. Monson, Guardar os Mandamentos, a Liahona, novembro de 2015, página 83. Dieter F. Woodsdorf, Viver o Evangelho com Alegria, a Liahona, novembro de 2014, página 120. Dallin H. Oaks, Não Terás Outros Deuses, a Liahona, novembro de 2013, página 72. Então agora nós vamos finalizar vendo um vídeo, uma animação a respeito de Enos, e faz toda uma retrospectiva do que nós falamos hoje aqui. Capítulo 11. Enos. Enos era o filho de Jacó. Ele guardou as placas e escreveu nelas depois da morte de seu pai. Certo dia, Enos foi caçar na floresta. Ele pensou nos ensinamentos de seu pai e sentiu o desejo de se perdoar de seus pecados. Enos ajoelhou-se e orou a Deus. Ele orou o dia todo, continuou orando até o anoitecer. Deus disse a Enos que por causa de sua fé em Jesus Cristo, seus pecados haviam sido perdoados. Enos queria que o Senhor abençoasse todos os nefitas. Enos orou por eles. O Senhor disse que os abençoaria se obedecessem aos seus mandamentos. Enos também queria que o Senhor abençoasse os lamanitas. Orou com muita fé, e o Senhor prometeu fazer o que Enos pedia. Apesar de os lamanitas terem lutado contra os nefitas e tentaram destruir seus registros, Enos orou para que se tornassem um povo justo. Enos orou para que os registros fossem protegidos. O Senhor prometeu que um dia os ensinamentos escritos nas placas chegariam ao conhecimento dos lamanitas. Enos pregou aos nefitas. Ele queria que os nefitas acreditassem em Deus e guardassem os mandamentos. Os nefitas tentaram ensinar o evangelho aos lamanitas, mas eles não quiseram escutar. Os lamanitas detestavam os nefitas.
Enos passou a vida toda ensinando ao povo a respeito de Jesus e do Evangelho. Ele serviu e amou a Deus todos os dias da sua vida. Então agradecemos a participação de todos nessa aula de hoje e gostaríamos que as leituras e as pesquisas fossem feitas para entender melhor a respeito dessas mensagens. Obrigado e até a próxima semana. Pai, eu sei que hoje estás comigo e que vai ser assim agora e para sempre. Enquanto estiver aqui vivendo o convênio de te obedecer, ilumina como o sol brilhando em minha estrada. E veio a tarde, salpicando o céu com nuvens brancas de horizontes, cheio de cores. Pai, eu peço por meus inimigos, quebra as correntes dos seus corações, como a água vai suavemente penetrando em pedras duras de emoções. Ilumina como o sol brilhando em minha estrada. E veio a noite, salpicando estrelas sob a luz da lua cheia. Da humanidade e recebe sempre nossas orações. Toma do meu peito fio de prata, minha vida frágil entrego em tuas mãos. Ilumina como o sol brilhando em minha estrada. E veio o dia, salpicando em minha relva verde em gotas d'água de alegria, de